Conversar com o Sóstenes Macedo, ele que é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, a Codesal. Sóstenes, bom dia, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio CBN, tudo bem? Muito bom dia, Fernanda Cruz, bom dia, meu amigo Evilásio Júnior, bom dia a todos que nos acompanham agora na CBN. Satisfação grande poder conversar com vocês, fazer um balanço não só do evento teste que realizamos no último sábado, mas também das chuvas que caem em Salvador nessas últimas 24 horas, chuvas que preocupam o soteropolitano diante da sua intensidade. São 133 milímetros em algumas localidades, a exemplo da região da Palestina, e que, obviamente, a gente pede aos moradores dessas áreas consideradas de risco geológico que fiquem atentos para não sofrerem nenhum tipo de sinistros, visto que há possibilidade de escorregamento de terra. Houve muitas ocorrências, Sóstenes, nas últimas horas? Nós temos registrados solicitações aqui, em verdade, Fernanda, desde a semana passada. São centenas de solicitações feitas pela população, porque a gente está enfrentando o final do período da Operação Chuva, né? O mês de junho ele já se aproxima do inverno, e o inverno em Salvador, diferente da região sul e sudeste, não é uma época tão chuvosa para a nossa capital. Salvador, notadamente nos meses de março, abril, maio e um pedaço de junho, são os meses mais chuvosos, justamente no período do outono. É o outono que se caracteriza como a estação mais chuvosa aqui na nossa cidade. Agora, evidentemente que as transformações das mudanças climáticas se apresentado de tal forma que agora nessa 133 milímetros é a metade, é um pouco mais da metade do que era esperado para todo o mês de junho. A tendência é que nós tenhamos já agora, na próxima quarta-feira, perda da intensidade desse sistema, dessa frente fria que vem atuando aqui em Salvador, com a formação de um cavado na região do oceano, que traz esses ventos úmidos, intensifica essas chuvas. A perspectiva é de que em meados da quarta, já a partir da tarde da quarta, a gente já perca a intensidade, ainda com chance de pancada de chuvas fracas a moderadas em alguns pontos da cidade. O que nós esperamos, evidentemente, é de que o soteropolitano tenha não só esses dias de calmaria, mas principalmente nos dias que estão a seguir, que são os dias de feriado, inclusive São João, para que todos possam confraternizar com seus familiares e amigos com segurança e com tranquilidade. Em caso de haver um novo volume de chuvas parecido com aquele de maio, Sóstenes, como é que a prefeitura está se preparando? E esse teste do fim de semana, ele já apontou as diretrizes dos alertas que podem ser feitos para casos reais de risco que as comunidades passam aqui na capital? Evilásio, eu acompanhava o início do programa, a abertura do programa, desse bloco, você falando, né, de que não foi tomado por surpresa, visto que estava não só acompanhando, mas também anunciando aí para os seus ouvintes, seus telespectadores, todos que lhe acompanham nas redes sociais. Enfim, a gente sempre tem esse trabalho, preconizado pela Defesa Civil. Eu converso muito com a minha equipe, sobretudo o CEMADEC. O que a gente tem que oferecer à população é segurança da informação. Então, existem protocolos muito bem definidos. Ontem reunimos para fazer um balanço do evento teste, reuni com a equipe do Centro de Monitoramento com a coordenadora Alana e com a sua equipe de meteorologistas, oceanógrafos, estatísticos, engenheiros civis e engenheiros eletricistas, de igual modo com a coordenadora Rita Jane, que faz a monitoria das áreas de risco de Salvador. É ela quem configura com categorias muito objetivas o risco apresentado na cidade. Nós temos um plano de defesa civil, um plano de proteção e defesa civil muito bem delineado, que foi contratado pela Prefeitura em 2016 ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Então, Salvador tem muito essa segurança. Nós temos geólogos, nós temos engenheiros civis, engenheiros das mais diversas áreas, ambientais, topógrafos, enfim, a gente tem aqui um cabedal de profissionais. Agora 11h45, vamos voltar a falar com o diretor-geral da Defesa Civil, Sóstenes Macedo, né? Ele está conversando conosco aqui na entrevista. Tivemos uma instabilidade no microfone, Sóstenes, e você falava aí sobre a questão da preparação, da avaliação do teste que foi feito no fim de semana e das medidas que vão ser aplicadas pela Defesa Civil nas próximas ocorrências. Você pode concluir o Exatamente, meu amigo Evilásio. Nós, como eu estava explicando, nós temos aqui uma série de protocolos já muito bem definidos e instituídos pela Defesa Civil de Salvador, que favorece o desdobramento dessa operação.
vinha conversando, inclusive, com outros dirigentes de defesa civis do Brasil inteiro, de outras prefeituras da região sul e sudeste que já passaram por essa estratégia. É uma plataforma que é uma disponibilidade das telas, uma concessão das telas à Defesa Civil Nacional. Recebemos aqui representante da Defesa Civil Nacional também no episódio. Estive na semana passada com o superintendente estadual Heber Santana, que veio também conversar conosco. É uma ação que ela deve ser feita de forma colegiada, uma estratégia, até porque nem todas as cidades contam com a estrutura que nós contamos aqui. Escutei o ministro Valdez, inclusive, informar de que aquelas cidades que já contam com estruturas, planos municipais de redução de riscos e planos já bem definidos, elas próprias farão as operações, o que é oportuno e necessário, visto que diante das nossas operações que nós sabemos e o acompanhamento de cada uma das comunidades, sabemos os riscos geológicos para a posteriori fazermos também os desenhos poligonais de cada uma das atividades em que nós poderemos atuar. Perceba, Evilásio, esse evento teste que nós tivemos no último sábado foi para toda a cidade. Ele perderia eficácia, por exemplo, na nossa avaliação, e a gente vem conversando isso com os outros níveis de poder, em acionar a cada momento, quando um evento climático, por exemplo, nessa madrugada, nessas últimas 24 horas, nós temos um exemplo muito enfático de chuvas muito vigorosas na região da Palestina. Eu, por acaso, estou agora aqui nas proximidades da região da Palestina, na estrada do Derba, a caminho da Rua das Pedrinhas, em Piripiri. Foram duas localidades que tiveram muita chuva. Em verdade, o subúrbio ferroviário teve muita chuva. Imagine você, se nós acionarmos esta sirene, esse alerta, em âmbito municipal, para toda a cidade, e localidades que não tiveram nenhum tipo de problema com a chuva, tenha esse instituto acionado a todo tempo, quando na verdade o objeto de desejo de informação é um bairro em específico ou uma localidade georreferenciado por nossas equipes. Então isso tudo, é claro, agora entra em desdobramento, ela passa a ter um valor efetivo a partir do dia 18. Eu já determinei a nossa equipe que nós estreitássemos os protocolos para essa utilização, até porque nós já temos uma série de protocolos para o uso das sirenes, que você já conhece muito bem, a Fernanda também, e os soteropolitanos, nas áreas que temos as sirenes em Salvador, que é uma ferramenta importantíssima, ela é insubstituível, mas o sistema Cell Broadcast, ele vem justamente para se somar a tudo que nós vimos realizando ao longo dos últimos anos. Lá atrás, em 2016, o então prefeito Assemineto configurou uma nova defesa civil, um regime de trabalho próprio, orçamento próprio, mecanismos ferramentais, um centro de monitoramento que nos possibilitou iniciar assim essa jornada. E o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos vem intensificando essas ações. Nós contamos hoje com um dos centros de monitoramento, se não mais, um dos mais avançados de todo o país. O nosso CEMADEC é uma referência para todo o Brasil e América Latina. Salvador hoje é hub de resiliência para as Nações Unidas, uma das 5 únicas cidades do Brasil, uma das 10 únicas cidades de toda a América Latina. Isso muito por conta do que nós construímos ao longo dos últimos anos. E a partir de agora, efetivamente, a gente vai começar a buscar, até porque nós já fazemos o envio dos SMS pela plataforma IDAP, que também é uma parceria da Defesa Civil Nacional com as defesas civis municipais, para oferecer aquelas pessoas que lá estejam cadastradas. O que diferencia do que nós já utilizamos hoje para essa nova tecnologia é de que a que utilizamos hoje a pessoa precisa se cadastrar. Ela precisa enviar um SMS para o 4099 e enviar o seu CEP. Dessa forma ela vai recepcionar as informações de mudanças de nível, alertas de risco, tudo conforme o já utilizado pela Defesa Civil de Salvador, pela Codesal. O sistema Cell Broadcast, ela tem outra característica. O telefone não precisa estar cadastrado, não precisa ser DDD 71, e se ele estiver na área, no perímetro em que houver aquele acionamento, ele vai receber a chamada, como foi no último sábado. Então, é um sistema novo, já existente na Europa, já existente nos Estados Unidos, começa a ser utilizado no Brasil há pouco, primeiro na região sul, depois na região sudeste, agora na região nordeste. Todas as capitais da região nordeste foram acionadas e mais 3 cidades escolhidas pelas defesas civis estaduais em cada um desses estados da região nordeste, e a gente espera que essa ferramenta venha auxiliar nas nossas ações, nas nossas operações de prevenção já instituídas e utilizadas pela Prefeitura de Salvador. Sóstenes, acaba de sair a notícia de que uma casa de 3 andares desabou na rua 2 de outubro, no Uruguai. Ninguém ficou ferido, mas 4 pessoas estavam na casa. Esse caso específico, ele tem a ver com área de risco? Ele foi uma questão apenas estrutural, realmente, do imóvel? E quando não é algo relacionado à chuva, esse alerta também ele pode ser emitido?
Vamos lá, Evilásio. Nós já estivemos no local, certo? O nosso engenheiro Expedito já se fez presente, já determinou, inclusive, já designou para os outros organismos do sistema civil as informações. A SEDUR já foi acionada, já deve proceder pela demolição da edificação. Nós também já notificamos o proprietário, por se tratar de um privado, para que ele contrate profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL, seja ele engenheiro ou arquiteto, para que, diante das orientações técnicas do profissional habilitado, ele possa proceder pelo reparo, pela reforma ou mesmo uma nova construção. Então, perceba que esse sistema, ele vai ser utilizado com critérios voltados aos riscos geológicos e hidrológicos. Salvador, nós não temos o histórico de perdas de vidas por risco hidrológico, por enxurradas, diferente do que acontece, por exemplo, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, o que é muito típico dessas praças, dessas localidades. O risco maior para a nossa cidade, evidentemente, se dá para o risco geológico, o escorregamento de terra. Então, o nosso debruçar, a nossa atenção especial vai ser dada com essa finalidade. Com risco construtivo, que foi o que ocorreu agora no Uruguai, é difícil que uma ferramenta dessa possa ser utilizada, porque ela vai ser usada em larga escala, em uma poligonal. E o problema do risco construtivo, ele é individualizado. Quando as pessoas observarem qualquer tipo de fissura, rachadura nas suas casas, elas devem imediatamente se afastar, chamar a Codesal por meio do 199, a fim de que nós façamos a vistoria e apontemos os desdobramentos necessários para que esta pessoa e os seus familiares e mesmo transeuntes, vizinhos, estejam em segurança. Bem, em relação à questão do alarme de sábado, teve gente, Sóstenes, que ficou achando que era a Terceira Guerra Mundial. Nesses casos também, a gente sabe que em outras cidades, eu já vi inclusive episódios de séries na internet de que alertas de ataques, né, são emitidos por toda a cidade. Esse alerta da Defesa Civil aí não vai servir para esse tipo de propósito também não, né? Olha, perceba, a gente espera que não, né? A gente tem acompanhado isso aí em outras localidades. O alerta, ele tem uma finalidade de informar em larga escala, em massa, possíveis riscos à população. A gente acredita que até então estejamos imunes a esse tipo de problema nas nossas circunvizinhanças, né? No nosso país, na nossa cidade. Toda situação que houver um risco iminente à vida, que seja voltado a ações de defesa civil, ele, claro, que cumprirá o propósito. Como eu disse há pouco, a gente vai ter aqui em Salvador um olhar muito especial, e é onde ceifa vidas por conta das chuvas, voltado a possível escorregamento de terras. Então, com critérios objetivos, com estudos que são realizados por nossos geólogos, os nossos geotécnicos, os nossos meteorologistas, aqueles que acompanham, monitoram, os engenheiros, arquitetos, que fazem esse acompanhamento constante com o mapeamento das áreas de risco. A gente tem um cruzamento disso, Evilásio. Hoje a Defesa Civil de Salvador, como eu disse, é uma referência para todo o Brasil e para diversos países do mundo. Estivemos há pouco em Portugal, foram 38 cidades com as suas organizações de proteção civil que estiveram presentes num fórum de língua portuguesa, lusófono, para acompanhar os avanços tidos em Salvador. Então você observa o quanto nós evoluímos e o quanto nós estamos a oferecer à nossa população, gerando segurança, e não se ouve falar em perdas de vidas em massa na cidade desde 2015. Passamos 4 anos sem uma vida perdida por conta das chuvas, excetuado aí, infelizmente, pelo episódio daquelas chuvas violentas que nós tivemos no final do ano passado, em novembro, em Saramandaia, o que nos move a todos e que nos mostra que aumenta a nossa responsabilidade para que estejamos sempre na vanguarda, buscando soluções, porque a missão de todos os membros da Defesa Civil de Salvador e do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, e mesmo sobre a liderança do prefeito Bruno e da vice-prefeita Ana Paula, é fazer com que as pessoas não percam suas vidas por conta das chuvas. O que a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, o que a gente acompanhou em Petrópolis, o que a gente acompanhou no Grande Recife, no interior do estado da Bahia, é o que a gente não quer que se repita em Salvador, que já é uma página virada, graças a Deus, e há tanto trabalho de prevenção. São mais de 555 contenções e proteções de encostas realizadas pela Prefeitura de Salvador nos últimos anos, entre contenções e geomantas. Foi muito que nós avançamos, a gente pretende continuar a avançar ainda mais, porque a gente sabe que o desafio da cidade, ele é realmente valoroso, como eu disse, a vida das pessoas, e a gente vai estar nessa luta sempre, Evilásio, fazendo com que Salvador se consolide como uma cidade cada vez mais segura na perspectiva das chuvas. Nós estamos conversando aqui no CBN Salvador com Sóstenes Macedo, ele é diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. Sóstenes, utilizando essa tecnologia nos futuros
alertas que serão divulgados pela prefeitura, quais são os tipos de informações e mensagens que nós iremos receber? Olha, vamos lá. Primeiro que tem algumas obrigações formais, tá, Fernanda? Então, por exemplo, para o envio do SMS, que já é utilizado ordinariamente pelas equipes da Codesal, do Semadec, tem que ser voltado a chuvas intensas. A gente não pode, não é um SMS enviado com qualquer outro condão informativo de forma mais genérica. Mesmo os nossos programas, por exemplo, quando a gente vai realizar uma capacitação de um núcleo comunitário de proteção e defesa civil em alguma comunidade, nós vamos para campo com nossos megafones, com carros de som, batemos de porta em porta, conversamos com os moradores, depois nos reunimos em algum centro, associação de bairro, alguma igreja, fazemos a reunião e essas pessoas já capacitadas são certificadas. Para essas finalidades nós não podemos enviar esse tipo de informe ou mesmo SMS. Faremos um simulado de evacuação em um local que conta com sistema de alerta e alarme. Aí nós enviamos o SMS, o ordinário, que nós já fazemos o uso que você já conhece, aqueles que são cadastrados previamente, ou mesmo com mudanças de níveis. Saímos agora da normalidade, entramos no estado de atenção. Entramos no estado de atenção, nós enviamos um SMS afirmando à população, aqueles que estão cadastrados, que houve ali uma mudança. De igual modo, quando altera para alerta e, por fim, para alerta máximo. Ou mesmo quando nós vamos acionar a sirene para remover as pessoas das suas casas. Nesse quesito, quando há o extremo para essa nova plataforma Cell Broadcast, aí sim haverá a possibilidade do acionamento desse sistema para que os telefones toquem ou apareçam o pop-up mesmo sem um toque. Existem duas formatações que vão ser utilizadas. Como eu disse a você mais cedo, Fernando, e falei também com a Evilásio e com seus ouvintes, isso a gente está em trabalho de formatação, porque se a gente fizer um envio em massa para toda a cidade, perde a credibilidade. Uma coisa é um evento teste que é para todos terem conhecimento da existência do Instituto, dessa tecnologia. Outra coisa é no uso ordinário, quando houver, por exemplo, um problema na região da Palestina, como nós tivemos nessas últimas 24 horas, 133 milímetros, e eu acionar, por exemplo, a região da creche em Castelo Branco, que é uma outra área de risco de Salvador, mas que naquele momento não sofreu nenhum tipo de golpe por conta das chuvas. Ora, se a gente normaliza esse uso, quando da finalidade dele, que é ser extraordinário, perde o valor. Eu costumo dizer, Fernanda, que quando tudo é importante, nada é importante. Então, a nossa luta, o nosso trabalho, e é claro, a gente vem conversando com os técnicos da Defesa Civil Nacional, enfim, recebemos eles aqui também para acompanhar o evento teste e daremos prosseguimento a essas ações para que seja muito bem definido a forma de uso e que esse bom uso sirva para salvar vidas. Sóstenes Macedo, nosso entrevistado de hoje aqui no CBN Salvador. Queremos agradecer, Sóstenes, mais uma vez a sua participação aqui no programa e fica o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a vocês, sempre muito oportuno poder conversar com vocês e com seus ouvintes e deixar todos muito bem informados. Que Deus os abençoe, meu amigo Evilásio, um grande abraço, Fernanda, tenhamos uma semana abençoada, que vocês tenham um grande São João e um grande feriado aí pela frente e que Salvador venha se consolidando, se configurando cada vez mais com uma cidade melhor para se viver, mais segura, mais resiliente para o seu povo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço, muito obrigada. Amém.